Vamos lá então à nossa conversa aqui. Eu já começo perguntando a você o seguinte, eu vou começar pelo começo, né? Em resumo, do que trata o livro de Levítico e também qual é o significado, tradução dessa palavra? O que quer dizer Levítico? Ok, pastor. Eu vou começar respondendo pela segunda pergunta, tá? Sobre o título, né? Levítico. Na verdade, o livro é o terceiro na sequência, dos livros bíblicos ali. Nós temos os primeiros 5 livros bíblicos, que é o bloco que nós conhecemos como Pentateuco. Ali nós temos os 5 livros, escritos por Moisés. E Levítico é o terceiro na sequência. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Normalmente, assim, no texto hebraico, os livros, eles recebem outros nomes, eles receberam outros nomes. E o costume da época era intitular o livro, normalmente, pelas primeiras palavras do livro. Por exemplo, Gênesis, né? Gênesis, no texto hebraico, é Bereshit, que são as primeiras palavras ali, que significa no princípio, tá? Então, na verdade, o nome Levítico, esse não foi o nome que Moisés deu ao livro. Na verdade, o nome em hebraico é Vaikra, que é Echamou. E assim, na verdade, que começa o livro, são as primeiras palavras do livro em hebraico. Então, o título Levítico, ele veio da tradução da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego ali, cerca ali do ano 250 a.C., né? E depois a Vulgata Latina também, ela adotou o mesmo nome, Levítico. Então, as nossas traduções protestantes, então, elas adotaram esse título justamente dessas versões. Então, Levítico tem a ver com leis que foram dadas aos levitas, tudo aquilo que era referente aos levitas. E daí a gente vai entender o conteúdo do livro. Então, é interessante o momento em que ocorrem os eventos do livro de Levítico. Quando nós vamos para o último capítulo de Êxodo, a gente percebe que é o final ali, é a inauguração do santuário. O tabernáculo é concluído, e ali nos últimos capítulos de Êxodo, Deus inaugura o santuário. E agora no livro de Levítico, Deus vai especificar para Moisés e os sacerdotes as atividades e os serviços que deveriam ser feitos no santuário. Então, praticamente, Levíticos são ordenanças, Levíticos são especificações sobre os serviços que os levitas e os sacerdotes iriam fazer no santuário. É daí que vem o nome Levítico, né? Que na verdade são ordenanças, são mandamentos aos levitas. Interessante, né? Interessante o nome do livro, o conteúdo, né? Só que em tempos de relativismo, como nós vivemos, de revisionismo, né? Pessoas aí se atrevendo a dizer que partes da Bíblia não seriam inspiradas e outras seriam, enfim. Será que nós podemos afirmar que o livro de Levítico é autêntico? Haveria como demonstrar de alguma forma que a autoria realmente é mosaica, foi da pena aí inspirada de Moisés? Excelente pergunta. Veja só, ao longo de muitas décadas, os livros de Moisés, não somente os livros de Moisés, mas praticamente quase todos os livros do Antigo Testamento, tiveram a sua autoria atacada, né, assim, pela alta crítica. Então, por exemplo, a alta crítica mesmo falava que Moisés não escreveu os cinco livros, Pentateuco. Então, como que nós podemos dizer que realmente foi Moisés que escreveu o Pentateuco e que escreveu em si o livro de Levítico? Bem, primeiramente, nós temos evidências internas na própria Bíblia que essas evidências remetem à autoria de Levítico a Moisés. Por exemplo, eu anotei aqui alguns textos, até quero convidar o amigo aí que está nos assistindo também, se puder nos acompanhar na abertura da Bíblia, mas vamos ao Novo Testamento, livro de Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento. Ele vai estar narrando aqui um episódio da vida de Jesus, é lógico, logo da infância de Jesus, mas Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24, logo ali um evento próximo ao nascimento de Jesus, que é a sua dedicação no templo. Lucas capítulo 2, versos 22 a 24. Eu leio aqui na minha Bíblia, pastor, diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. O verso 23 que me chama a atenção. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aí o verso 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei,
um par de rolas ou dois pombinhos. A gente percebe que Lucas, para tratar desse evento, ele faz uma citação do Antigo Testamento. Ele cita especificamente dois textos, tá? E um dos textos que ele faz a citação é Levítico capítulo 12. É justamente Levítico capítulo 12. E Levítico capítulo 12, a gente percebe aqui que no verso 22 do capítulo 2 de Lucas, que nós lemos, ele fala que esse bloco de citação está dentro da lei de Moisés. Então, esse termo é bem técnico. Lei de Moisés se refere justamente a todas as especificações que Moisés deu a Israel. Não somente ao decálogo, aos 10 mandamentos. Porque lei aqui, ela tem um sentido não somente ao decálogo, mas sim a palavra nomos, que no hebraico é o correspondente de Torá. Então, na verdade, se refere a todo o Pentateuco. Então, ele faz uma citação específica do Pentateuco, que nos remete a Levítico. Por exemplo, uma outra citação está em João, capítulo 8, verso 5. Então, a gente vai perceber como que o Novo Testamento tratava o livro de Levítico e a quem o Novo Testamento se referia ao livro de Levítico. João, capítulo 8, eu anotei alguns textos, verso 5, que também nos traz esse assunto. João, capítulo 8, verso 5. Aqui é aquele evento em que eles pegam aquela mulher apanhada em flagrante adultério e trazem até Jesus. E aqui no verso 5 diz assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, aqui eles fazem uma referência à pena de morte. E essa pena de morte está justamente em Levítico, capítulo 20, versículo 10. E eles remetem essa lei aqui, e na lei nos mandou Moisés. É muito interessante que essa referência aqui, dizendo que Moisés escreveu e foi um instrumento de Deus, o qual entregou essas leis à nação de Israel. O outro texto é que eu termino aqui a sessão, na verdade são vários textos, mas eu escolhi apenas três, é João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 7. João 19, versículo 7, também é uma referência a Levítico aqui. Embora não seja uma citação direta, assim como nós tivemos em Lucas 2, mas nós temos assim um eco do Antigo Testamento. João capítulo 19, verso 7. Ó. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Eles estão se referindo a Levítico, que trata sobre o caso de blasfêmia. Assim, eu mencionei três textos, dois deles trouxeram o nome de Moisés, uma referência a Moisés. É lógico, se nós fôssemos trabalhar somente sobre esse tema, ficaríamos a live inteira, porque nós temos mais de uma dezena de textos, não? Então, a Bíblia é uma evidência interna, nós temos que a Bíblia refere-se a Moisés como o escritor de Levítico. Pastor, eu gosto muito daquele texto dos discípulos caminhando para Emaús, daquilo que Jesus fala também para eles, né? O que o texto diz que ele falou, né? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus nunca retalhou a Bíblia, Jesus nunca minimizou um autor em detrimento de outro, ou exaltou um em detrimento de outro, né? Melhor dizendo. Para Jesus, toda a Bíblia, assim como para Paulo também, dizendo a Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada, toda. E os hebreus, os judeus, sempre tiveram o Pentateuco como aquela coleção ali de 5 livros, né? A lei ali, depois vem os profetas também. Então, se nós formos usar esse argumento realmente que você apresentou aqui muito bem, da evidência interna, nós teremos que reconhecer que tanto os autores do Novo Testamento quanto o próprio Jesus, que para nós é Deus, reconheciam a autoria inspirada dos escritores, né, do Antigo Testamento. Moisés, no caso aqui, é o que estamos analisando, porque estamos estudando Levítico, ok? Deixa eu aproveitar um detalhe aqui, pastor, para não passar em branco. Você mencionou aí a questão do apedrejamento, né? Sim. A teocracia real, né? Algumas pessoas podem pensar assim, bom, já que hoje não se apedrejam mais os adúlteros, já não se apedreja por blasfêmia, isso quer dizer que os preceitos do livro também caíram por terra? E aí, como é que a gente entende isso? Não se apedrejam mais adúlteros, então adultério não é mais pecado? Então, nós temos que entender o contexto qual Israel estava, né? Veja só, o contexto qual Israel estava, a pena capital não somente da nação de Israel, mas antes mesmo de Israel, de toda a Mesopotâmia, era essa. Então, por exemplo, se Israel não adotasse uma lei semelhante, então Israel estaria em um problema até mesmo de nível social, no contexto de nação a qual estava. Por exemplo, seria assim, vamos imaginar se o Brasil
não adotasse uma lei justa e ética como as nações circunvizinhas do Brasil adotam, o Brasil também estaria imerso no grande problema cultural e social. Então, assim, Israel estava dentro do contexto da Mesopotâmia, o qual essa lei era uma lei natural e sem nenhum problema, até mesmo social, poderíamos dizer assim. Então, é lógico que nós temos que entender essa aplicabilidade dessa lei de acordo com o contexto social a qual Israel vivia ali entre as nações circunvizinhas da Mesopotâmia. É certo que isso fica um tanto estranho para nós na cultura e no tempo que vivemos hoje, mas nós temos que ler a Bíblia não com os olhos do Ocidente, mas sim com os olhos do Oriente Médio, o qual foi o contexto com a Bíblia foi escrita. É, temos hoje ainda países que praticam a pena de morte, né, a pena capital. E é bom lembrar que naquele momento, como eu disse, né, era uma teocracia real, né? Deus era o rei da nação e só Deus conhece o coração e sabe, né, realmente quem ultrapassou o limite do pecado contra o Espírito Santo, né? Então, Isso, há pouquíssimos relatos na Bíblia de penas capitais, assim, né? Por isso. transgressão do sábado, por adultério, enfim, né? Eu acho que o povo aprendeu a lição e entendeu que a coisa era séria. E Então, é temos bom. que entender também, pastor, desculpa Sim, interromper, sim. temos que entender também que essa pena capital, essa maneira de lidar com a situação na época, era um juízo de Deus ao pecado. Era Uhum. a maneira de Deus demonstrar como ele estava lidando com o pecado. Deus, na verdade, ele não tolera o pecado diante da sua presença, então essa era a maneira de Deus lidar com o pecado, de acordo com a cultura da época, né? Sim, e no entanto nós temos várias evidências da graça de Deus também em ação, né? Nós temos uma prostituta lá, Raabe, uma prostituta pagã que foi não só perdoada por Deus, mas assimilada, né? Foi aceita ali, acolhida entre o povo de Deus e passa inclusive a figurar na linhagem que vai dar em Jesus, né? Nós Sim, temos ali Deus perdoando a nação, a capital, né? Nínive, dos piores impérios da época, a Síria, né? E sim, as pessoas se arrependendo ali, o rei também, houve perdão e houve uma mudança de planos, digamos assim, em relação à destruição anunciada, uma profecia condicional relacionada com Nínive. Então, nós temos exato, o Deus da graça no Antigo Testamento, mas também temos um Deus de justiça, assim exato. como temos no Novo Testamento, né? Nós temos muitos exemplos de graça ali na prática. É, o caso da mulher adúltera, já mencionado aqui, por exemplo, né? Jesus a perdoa e Sim, e orienta para que ela não pecasse mais, não caísse mais nesse pecado. Mas também temos o caso triste de Ananias e Safira, lá no livro de Atos, em que o juízo de Deus se manifestou de modo direto. E temos, exato. obviamente, no fim da história, no fim do milênio, né, o juízo ali de execução mesmo dos ímpios, de Satanás, dos que se apegaram ao pecado. Então, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que vem lá do Gênesis, vai até o Apocalipse e será o mesmo eternamente. Um Deus justo, amoroso, perdoador, que ama o pecador, mas não pode tolerar o pecado, porque o pecado nos traz sofrimento. O pecado é o motivo desse conflito, né, cósmico. Então Deus vai erradicar o pecado. Então entenda, é bom entender o seguinte, que é, o que é pecado, o que tem que ver com, já vamos daqui a pouco chegar a esse ponto também, o que tem que ver com leis dietéticas, isso é imutável. O ser humano continua sendo orgânico, ele continua reagindo bem ou mal àquilo que ele ingere, alimentos ou bebidas, isso não muda. Então, as leis dietéticas, que tem que ver também, obviamente, com santidade, né, com pureza, elas não têm por que mudar, né? Não, no Novo Testamento não encontramos nada que vá nessa direção de uma mudança no que diz respeito às leis dietéticas, e muito menos as leis que tinham que ver com a pureza no aspecto sexual, por exemplo. Incesto continua sendo pecado, Sim, zoofilia continua sendo pecado, e outras práticas mais que são listadas ali no livro de Levítico. Então, a pena mudou, mas o pecado não. Ele continua existindo e nós temos que resistir a ele pelo poder do Espírito Santo e, finalmente, graças a Deus, um dia ele será finalmente destruído, né, pastor? amém, amém. E também, pastor, a gente tem que perceber, às vezes as pessoas elas focam a atenção somente no ato em si, no ato final em si, da punição do pecado, só que nós temos que nos lembrar a quantidade de tempo que Deus investe para advertir a pessoa. Então, assim, o tempo e a longanimidade de Deus, antes mesmo do próprio ato, então, essas pessoas elas são punidas, mas elas foram punidas, mas foram advertidas antes. Então, Deus simplesmente respeita o livre-arbítrio e a decisão da pessoa. Uhum, bem lembrado.